Opa, sejam bem-vindos. Iniciando mais essa live, Semana de Enfermagem. É com muita alegria que vamos iniciar aqui essa atividade. Oi, Josi. A convidada, Josiane, enfermeira e trabalha com práticas integrativas, assim como eu também. Vamos esperar ela entrar aqui. Oi, Josi. Legal, tá conseguindo. Eu acho que, ó, a Olá, boa tarde, namastê. Namastê, coisa boa. Para quem não Olha, sabe, né, Valéria, que a gente fala sempre, eu sempre gosto de explicar lá no meu perfil, porque como é tudo muito novo para nós da área, então tem muita gente que não sabe o que é namastê, né? Então, namastê significa que eu me curvo diante de cada um de vocês e a parte divina que existe dentro de mim saúda a parte divina que existe em cada um de vocês. Então, só para o pessoal saber, né? maravilha. É isso aí, olha que coisa boa. Imagina um mundo onde a gente compartilha desse sentimento namastê por todas as pessoas, é um mundo de paz e de amor. Eu tenho esperança nesse mundo, Eu também. não é? Eu também. Então, gente, olha que coisa boa. Então, estamos iniciando agora essa live. Com muita alegria, vamos enviando aviãozinho para o pessoal que vocês querem que assista também. Eu vou deixar gravado depois, mas é legal quem puder assistir ao vivo, né? Vamos enviar o aviãozinho para a galera. Então, o que acontece? Ontem, dia 12 de maio, iniciou a Semana de Enfermagem, né, em homenagem ao nascimento da Florence Nightingale, enfermeira tão importante aí para nós, que, que fez, enfim, que iniciou, né, a enfermagem como a gente conhece. E vai até dia 20, que é a homenagem à Ana Nery, que também foi uma enfermeira brasileira, é aniversário de morte, né, de falecimento dela. E então essa semana é uma semana muito importante para o pessoal da enfermagem, embora essa live fica, na verdade, para todos, independente de ser da área de enfermagem, tá bom, pessoal? As técnicas, né, a técnica que a gente vai abordar hoje serve para todos que querem, de alguma forma, é, naquele momento de, eu estou estressado, ou até prevenir isso, né? Então, são técnicas que vão ajudar a manter a saúde emocional, mental, e que é tudo de bom. Legal. Exatamente. A gente sabe o quanto que está todo mundo precisando tanto, né, Valéria? Tanto quem é da enfermagem, a gente sabe quantos profissionais a gente vê, né? A gente tem casos de profissionais que não estão dando conta, né? E devido aos desafios imensos que todos nós estamos passando, né? Nesse momento. Algumas pessoas, como não estão ainda nas buscas, talvez não consigam lidar tão bem com esses desafios. E a gente vem mostrar justamente isso, que existem ferramentas, existem técnicas para nos auxiliar nesse processo. É muito triste porque a gente se recorda, né, de pessoas próximas a nós, de profissionais próximos a nós, que desistiram da vida, né? Então, a gente precisa levar isso para mais pessoas, a gente precisa levar essas ferramentas para mais pessoas, para mais profissionais. Isso, perfeito. Então, acho que vamos iniciar essa live se apresentando aqui, né? Para quem não conhece, olha, sejam bem-vindos, pessoal que está entrando agora. E para quem for assistir mais tarde, né? É com muita alegria que a gente está aqui hoje. Então, meu nome é Valéria. Atualmente, eu estou, né, terapeuta integrativa, porém, a enfermagem, ela me chamou, né, em 1900, nossa, a gente vê que está velho nessas horas, uma idade. Em 1992, a enfermagem me chamou, e desde que ela me chamou, eu posso me considerar uma enfermeira que cuidou, que
trabalhou na enfermagem com corpo e alma, né? Me dediquei por 15 anos. E depois acabei migrando para o caminho das práticas integrativas, que nós vamos falar o que é também, né? Que são, hoje em dia, as práticas integrativas faz parte do SUS, né? Mas naquela época não, na época que eu entrei, não. Então, era uma coisa meio assim que a gente não tinha na nossa prática da enfermagem, né? E atualmente sim. Então, a enfermagem está me chamando novamente, viu, Josi? É. Estou retomando. Então, é com muita alegria que a gente vem trazer esse tema. Espero que seja muito útil para todos. Então, final de 2012, eu saí da enfermagem e fui para a área de terapia floral. Trabalhei com florais de bar, trabalho até hoje, amo de paixão, faz total sentido, porque eu considero que eu não deixei de ser enfermeira, porque eu sinto que eu trato feridas da alma. Então, é como, né, eu acho que é isso que eu estava conversando com a Josi, né, que a impressão que dá quando a gente vai para essa área mais holística, integrativa, que a enfermagem, como a gente conheceu, se torna tão assim restrita que a gente pensa assim, poxa, não dá mais para ser assim. E não é que a gente deixou de ser enfermeira, muito pelo contrário, que a gente precisa trazer esse conhecimento para a enfermagem, porque você vai tratar daquele paciente que está ali no hospital, ou no posto de saúde, enfim, não só olhando aquele corpo adoecido, mas a alma, a história da pessoa. E aí são diversas técnicas que existem que a gente pode utilizar para trazer, para resgatar a saúde, né? Então, isso é maravilhoso, tá? Então, atualmente, trabalho com florais de bar, sou mestre em Reiki, dia 8 agora vou mestrar nível 1 de Reiki, para quem quiser, ainda vou abrir lá na minha página no Instagram, e, e eu trabalho principalmente com essas técnicas, tá? Então, quem tiver interesse de perguntar depois, pode perguntar, que vai ter um prazer responder. Josi, gostaria que você falasse aí para o pessoal um pouco aí da sua história. Bom, então, né, para quem está chegando aqui por agora, quem é do perfil da Valéria não me conhece, quem está vindo pelo meu perfil que também não me conhece, né, apresentar um pouquinho aqui. Então, eu sou Josiane, eu sou enfermeira também há 20 anos, né, me formei lá em 2004. Então, fazendo 20 anos, fiz 20 anos de formada. Estou fazendo, na verdade, agora em agosto, é julho que eu faço. 20 anos de formada. Eu trabalhei durante 10 anos na Estratégia Saúde da Família, fui coordenadora ali, né, coordenação da atenção primária à saúde. E há 10 anos também trabalho em um grande hospital de referência aqui da região de Uberaba. Eu fiz o meu mestrado aqui pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro também. E fiz algumas formações, né, em técnicas internacionais de terapias integrativas e humanizadas. Recentemente eu estive na Índia também, né, que foi uma experiência edificante, que agregou muito valor, né, na parte das práticas integrativas, como a Valéria falou, a gente vai explicar, né? Depois você vai falar o que é que eu falei agora, Valéria. Pode falar. Né, integrativo, né? Ontem mesmo a gente estava discutindo num grupo de terapeutas que ela foi se apresentar numa clínica falando, né, que trabalha com as terapias integrativas e a médica olhou assim meio assustada, falou assim, mas como assim integrativa? Você trabalha com esse negócio de vitaminas e tal? E aí ela falou, não, é porque existe a medicina integrativa que trabalha mais esse lado, né, de suplementação, de vitaminas, mas na verdade, a terapia integrativa é pelo fato de olhar o ser humano como um ser integral, né? Como mente, corpo e espírito. Isso que a Valéria falou no início. Não adianta a gente só ir lá e dar um remedinho para a pessoa, porque ali a gente vai estar cuidando só da parte física. Então, para aquele indivíduo ele ter uma saúde plena, e eu acredito, como a Valéria falou, né? Está começando a ganhar força na enfermagem, o último congresso que teve. Boa tarde, Alessandra. Seja bem-vinda, sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui, né, com todos vocês. Agradeço também a Valéria pela oportunidade, por a gente estar aqui juntas, né? Fizemos faz
uns 6 meses, né, Valéria, que a gente fez uma live, já faz um tempinho, foi o ano passado. Então, voltando sobre a questão, né, das terapias integrativas, então é olhar o ser humano de forma integral. Não adianta eu tratar só do corpo se a mente, as emoções e a parte espiritual desse paciente não estiver sendo olhada também. A saúde, ela só vai ser conquistada quando esses 3 pilares estiverem em equilíbrio. E o Corém, o ano passado, trouxe, né, uma ala lá no congresso, né, de enfermagem, uma ala só abordando as práticas integrativas. Então, realmente tá se ganhando força e como a Valéria falou, quando a gente conhece esse lado, esse universo, a gente sente que apenas o conhecimento tradicional que a gente teve ali na graduação e às vezes nas pós e às vezes até no mestrado, que eu passei por isso, né? Não traz esse olhar que a gente tem quando a gente vai para esse caminho das práticas integrativas, do desenvolvimento pessoal, o quanto que isso agrega valor na nossa carreira, né? A gente passa a olhar aquele paciente de uma forma diferente e o seu trabalho, ele se torna mais valorizado, porque você agrega realmente valor, você começa a fazer um trabalho diferenciado ali onde você está inserido, olhando para além, né, de simplesmente aquela dorzinha que o paciente está sentindo. A gente começa a entender que existem questões que estão influenciando diretamente ali naquele estado de saúde e doença daquele paciente. Perfeito. Então, Pode falar, minha amiga. Não, é porque você falando disso, me veio, né? Muitas vezes, quando a gente, por exemplo, o paciente ele vai vir com a queixa física, mas quando você tem esse olhar integrativo, por exemplo, ah, sei lá, a pessoa está com bastante dor nessa região, peso, né? E aí a gente vai ter esse olhar, né? O que tanto a pessoa está carregando a mais na vida dela, que não é dela, às vezes carrega a família nas costas, né? E que está causando isso, né? Então você começa a olhar, além da dor física, é um anti-inflamatório, é um. Não, o que tanto você está carregando a mais, né? De repente, no floral vai usar um elme ou um oak para trabalhar só como fala, carregar apenas o que lhe pertence, né? Na constelação familiar também, né? São tantas ferramentas. Amanhã a gente vai falar um tantinho disso, viu, pessoal? Das questões sistêmicas aí com relação à constelação familiar, é uma enfermeira do Sul, e vamos abordar esse tema. Mas a Josi também trabalha com isso, né, Josi? sim, Maravilhoso. também trabalho e dentro da constelação a gente consegue realmente identificar ali quais são as dinâmicas familiares que estão em desequilíbrio, o que esse peso que você está carregando aí nas costas representa, e quando a gente faz uma sessão muito bem feita, você identifica isso, você reposiciona essa pessoa dentro do familiar, né, aplicando para ela isso, né, o quanto que é importante esse olhar sistêmico. A gente que estudou aí da saúde, né? Nós sabemos que várias células se juntam, formam os tecidos, vários tecidos se juntam, formam os órgãos, vários órgãos se juntam, formam o nosso sistema, que é o corpo humano. Vários indivíduos se juntam, formam a comunidade, os bairros, vários bairros juntos formam a cidade, várias cidades juntas formam o estado e assim por diante. E tudo faz parte de um sistema, né? O nosso primeiro sistema que a gente esteve inserido foi o nosso sistema familiar. E se a gente não resolve questões ali nesse sistema familiar, todo o restante se compromete, né? Os outros sistemas que vieram depois, o nosso sistema profissional, por exemplo, ele também vai estar comprometido. Daí a importância desse olhar sistêmico e integral que a gente utiliza dentro dessas abordagens integrativas que a gente trabalha, como a constelação familiar, como os florais, como a hipnoterapia também, né, como a meditação também, que também vai trazer aí um autoconhecimento, que hoje o foco nosso mais é falar um pouco sobre isso, né? Isso. Muito bem. E você gostaria de falar mais alguma coisa sobre você? Como é que você, enfim, começou nessa trajetória aí de práticas integrativas? Ah, sim. Então, eu comecei nesse universo, né, lá em 2018, quando eu vivenciei uma síndrome de burnout
eu vivenciei ansiedade e depressão, né? Eu tive várias alterações ali na minha vida, na minha rotina profissional, vários conflitos internos, e eu acabei chegando no fundo do poço. Vivenciei vários desafios, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional afetiva. E nesse momento ali onde eu estava, que eu considero que foi um dos meus fundos do poço que eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero ficar refém das minhas emoções mais, né? Eu preciso tomar uma decisão. E aí eu pensei, ou eu continuo me sentindo, me vitimizando, me sentindo invisível, adoecendo, né? Trazendo adoecimento para mim, porque a nossa mente nos leva ao adoecimento. Então, por isso que é tão importante trabalhar essas questões mentais que a gente vai estar trabalhando aqui. E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão, né? E foi aí que eu comecei a buscar as práticas integrativas, eu comecei a buscar para minha cura, e com o tempo eu fui me apaixonando, né, por esse caminho, e eu me encontrei quando eu conheci uma técnica que foi disseminada para o mundo por mestres indianos, e no Brasil apenas 2 pessoas têm autorização para ensinar essa técnica, e a partir do momento que eu passei a aplicar isso na minha vida, junto com os conhecimentos que eu estava consolidando ali, né, das práticas integrativas e de espiritualidade também, eu passei a ter muito mais serenidade, eu passei a olhar o mundo e as pessoas com outros óculos, como se eu tivesse trocado de óculos, né? Ou se eu tivesse sem óculos e colocado um óculos que eu comecei a ver o mundo de forma diferente. E ali eu passei a ter muito mais cor, né? Voltei a ter o brilho na vida. E aí, em paralelo a isso, eu acabei criando a minha metodologia, que eu utilizo hoje no programa Enfermeira Zen, que é uma metodologia que eu desenvolvi, utilizando tudo isso que eu aprendi para auxiliar outros profissionais, né? Então, eu tenho um processo de atendimento individual, um processo de 12 sessões, e tenho também um processo em grupo, onde eu ensino também essas técnicas para os profissionais. Perfeito. Eu até participei e, nossa, é impressionante o resultado. Vale a pena para quem não conhece, conhecer. Você tem, né, aqueles encontros que são gratuitos para o pessoal conhecer, não é isso? Sim, a gente tem os workshops, né? Ultimamente eu estou indo nas secretarias de saúde também, fazendo um trabalho junto às secretarias. Esse mês de abril a gente foi em Conceição das Alagoas. Até hoje eu recebi o feedback da coordenadora, que eu até chorei, assim, porque eu falo que a gente passa por tantos desafios, a Valéria já passou, eu passo agora, né? Que quando a gente resolve mudar, assim, o seu rumo, a sua direção, você encontra muitos desafios, muitas pessoas contra, né? Muitas pessoas que não te incentivam. E aí, quando você começa a ver que realmente é aquilo ali que faz sentido para você, você recebe. Hoje eu recebi o feedback dela falando assim que os profissionais que participaram, né, desse nosso evento lá, que foi presencial, pessoas que ela jamais imaginava, trazendo esse retorno do quanto que foi impactante para a vida delas, o quanto de transformação que trouxe, assim, pessoas que ela jamais imaginava, né, trazendo esse feedback. E aí eu falei, nossa, tô aqui, eu chorei falando com ela no telefone, eu falei, eu tô chorando de alegria, porque a gente tem um propósito. É claro que nenhum desafio vai ser maior do que esse propósito que você tem. Mas quando a gente recebe isso de algumas pessoas próximas, né? Isso te dá um gás a mais, né? Isso fala assim para você, Deus está te mostrando, você está no caminho certo. É isso mesmo. Continua, vai em frente, né? Então é muito gratificante. Eu até queria chamar ela para participar hoje da live, para ela falar um pouquinho de como que foi, porque foi um trabalho muito bonito que ela fez lá com os profissionais dela e que eu falo, Bárbara, precisamos de mais pessoas assim como você querendo levar isso para os profissionais, porque a gente percebe que os profissionais estão tão adoecidos e às vezes a gente sente uma carência disso, né? Dessa necessidade, dessa vontade de levar isso para dentro das instituições, para os profissionais, o cuidar do cuidador. Então, até queria ter trazido ela, mas ela tinha um compromisso, não pôde participar aqui, que seria muito bom ter o relato dela aqui também, né? E mostrar o que ela está fazendo lá na cidade dela, que eu achei muito Claro. bonito o trabalho. E quem sabe a gente monta um outro dia, tá bom? Já está Isso, eu sendo falei com bom. ela. E aí, de Aham. repente, Falei com ela que a gente vai organizar para outro dia. perfeito. Que são coisas valiosas e precisa ser compartilhada, né? Exatamente. E é como você falou, Josi.
Assim, todo mundo vê a enfermagem como algo lindo, né? Enfermagem por amor. Ai, como é lindo ser enfermeiro. Eu particularmente, né? Eu sou suspeita porque realmente assim, a paixão é muito grande pela enfermagem. Mas o que a gente vê na realidade? Uma sobrecarga imensa, tá? Se tudo está andando bem, o enfermeiro não recebe elogio, mas se alguma coisa, qualquer coisa mesmo, qualquer coisa dá errado, é o enfermeiro culpado, é uma sobrecarga imensa. Então, e fora o salário que realmente não condiz ao trabalho imenso que o enfermeiro tem. Então, nós, com muito amor e carinho, queremos levar essas técnicas, não só para o povo em geral, mas para o pessoal da enfermagem, e que cada vez mais, olha, se vocês passarem por qualquer situação de adoecimento, está no hospital, vai lá, né, parabeniza, enfim, agradece o enfermeiro, porque parece coisa pequenininha, mas para aquele que está ali lutando pela vida de vocês, pode saber que são essas pequenas coisas que dão aquele ânimo maior para continuar adiante, tá? Exatamente. E eu tenho alguns grupos, né, de desenvolvimento pessoal onde a gente discute muitas coisas. A gente precisa sim de salários melhores, com certeza, né? Isso é indiscutível. Mas o que a gente percebe, né, que o que traz, o que motiva o profissional não é a motivação maior não é o salário, Verdade. né? Não é o salário. Porque às vezes a gente vê profissionais ganhando, aumenta o salário aqui, de repente você vê aumentando ali, aumenta, 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 e você vê aqueles profissionais trabalhando insatisfeitos. O que que é então que está acontecendo? O que está acontecendo que está deixando esses profissionais assim? Por que que eles estão trabalhando assim? Tem profissionais que ganham os melhores salários, se a gente for colocar na média salarial, e a gente vê essas pessoas insatisfeitas. E o que que tem por trás disso, né? E isso que a Valéria falou é algo muito importante, né? Esse reconhecimento, esse ver que o seu trabalho está fazendo diferença na vida de outra pessoa, sentir isso. E a gente sente muito isso quando a gente vem para as práticas, né, Valéria? Porque você vê as transformações, então você automaticamente, né, as pessoas elas veem o quanto que você está fazendo uma diferença ali na vida dela. Então isso acaba sendo natural, né? Então você não precisa nem esperar. Acontece naturalmente. E é que eu falo também, né? Quando você se valoriza, você conquista a valorização. Primeiro é de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Perfeito. Ai, ó, não vai dar spoiler de amanhã. Ó, a Luana colocou aqui, ó, um dos motivos que fez eu desistir da enfermagem foi sobrecarga, salário baixo e outros problemas associados às longas jornadas. A Luana é uma enfermeira, conhecida minha. Um beijo, Luana. Gratidão por estar aqui. Ela é lá de Pedrinópolis. Já trabalhei com ela, excelente profissional. E é uma pena você ter saído da enfermagem, mas quem sabe agora com esse olhar integrativo você não, como a Valéria falou, você não reativa isso em você, né? Porque as práticas integrativas trazem já por si só a valorização, além do que você tem a possibilidade de ganhar uma renda extra, levando transformação para as pessoas, que é a nossa motivação maior, né? Ganhar um salário justo, receber o justo por aquilo que você faz e ser assim valorizado, né? Porque você sente que você realmente está fazendo a diferença na vida do outro. Então, Luana, Perfeito. é um convite para você, tá? Venha para esse mundo de cá, para esse universo. Quem sabe você resgata o seu propósito aí na profissão. Isso, muito bem. Muito bem. É bem isso, Josi, porque teve essa fase onde as práticas não fazia parte da enfermagem, então, ou você seguia na enfermagem ou seguia nas práticas. Mas hoje, as práticas, pelo menos, ó, de 29 práticas integrativas, 12 já é aceita pelo Corém, então, pelo COFEM, né? Então, é, já dá para ir associar uma coisa à outra, né? E essa coisa da sobrecarga existe mesmo e é massacrante.
Então, dá para entender quando a pessoa dá um tempo e fala, ai, não aguento mais isso, né? Então, mas não é que não aguenta mais a enfermagem, às vezes é o desgaste, é o burnout, é o, né? E aí você acha que, né, não faz mais sentido. Então, dá aquele tempo, mas depois volta, porque você tem muito com o que contribuir, tá bom? É Luana, Exatamente. né? É a Luana, é a Luana. Isso Tem mesmo, muito que Luana. contribuir, ela tem muito potencial, muita capacidade, tem um coração enorme, assim, então vamos resgatá-la agora Vamos com as práticas resgatá-la. integrativas. Ó, eu vou voltar para a enfermagem só para resgatar o povo que sai. Para Exatamente. resgatar o povo que saiu e a gente trabalhar com práticas integrativas e levar para essas pessoas que estão adoecidas no hospital, no posto, uma nova perspectiva de vida, quem sabe para poder gerir a própria saúde e ter uma vida mais feliz, tá É, certo? Seja eu falo, só com enfoque nos remédios e consulta de rotina. exatamente, né? O que a gente, hoje eu estava falando com essa outra enfermeira, né, dessa cidade vizinha, né? Eu vejo que o nosso futuro vai ser caminhando para isso, Valéria, porque isso é a verdadeira saúde, né? Isso é realmente conquistar a saúde. É, será que é só o medicamento? Será que não existe algo mais? Até quando a gente vai ficar nessa perspectiva de que eu tô com uma ansiedade aqui, eu tenho que me entorpecer de medicamento para eu me acalmar? Não, gente, vamos acordar. Existem outras formas, existem outros recursos. A medicação, não é que a gente está sendo contra a medicação, ela é importante, ela é necessária muitas vezes. Mas será que não existem outras formas complementares? Né? O SUS já provou aí que, como inseriu dentro das práticas integrativas do SUS, que elas são efetivas. Então, por que não usar? Né? Estamos aqui hoje para mostrar esse outro universo, porque a gente fica preso dentro de uma caixa. Eu falo que eu vivia dentro de uma caixa. E aí, de repente, eu saí de dentro dessa caixa e eu vi que a vida não é aquilo ali só. Não é só ir lá, o paciente está com dor, vou dar um remédio para ele. E é isso que é minha vida, é assim que eu aprendi na faculdade, e é isso que eu vou fazer para o resto da vida. Não, gente, existe algo mais. Existe algo além, e que você pode impactar muito mais, e você pode chegar e resolver questões que às vezes aquele remédio ele vai só apaziguar, vai só tapear ali, né? Vai ser só um paliativo, digamos assim. Então existem outros universos e quando eu descobri esses outros universos, a minha vida ela se transformou completamente, né? E eu vi que eu não preciso ficar presa. E eu achava que eu tinha que fazer só aquilo. Eu falava, ai, teve uma vez que eu comecei nesses processos que eu fiz uma determinada visualização lá e eu coloquei uma determinada renda para mim. E aí eu fiquei com a minha mente, né? Mas como que eu vou? Se eu ganho só isso aqui lá no hospital, como é que eu vou fazer isso? A minha mente ainda era muito presa, restrita, né? Por quê? Porque não existe só aquilo ali, não. Existe um universo de infinitas possibilidades, né? E a gente está aqui para explorar esses universos, né? E ver que existem, além de formas de você ganhar dinheiro de forma diferente, de você contribuir mais com o meio onde você está, né? Com o mundo, com o planeta. Porque esse é o nosso propósito maior, né? É trazer e plantar as nossas sementinhas. E como a gente sempre fala, né? Se a gente vai colher amanhã ou depois de amanhã, ou se vão ser as próximas gerações que vão colher, a gente não sabe, mas a gente planta. Perfeito. Que linda, Josi, adoro. É Gente, muito bom, maravilhosa, né? E ela muito bom. traz essa energia agora da Índia, que ela, né, Josi? Né? Exatamente. Como, né? Já faz parte de você agora isso. É, Isso é maravilhoso. a Você saiu da experiência caixinha. sair da caixa. É isso. Totalmente, né? Então, Josi, eu sei que assim, a gente se anima aqui quando vê já passou uma hora de live. Então, vamos falar para o pessoal que técnica maravilhosa é essa que eles podem fazer sem precisar nenhum instrumento, nada assim que seja, né, tipo, eu tenho que pegar tal coisa, não. É algo que precisa só da própria pessoa e a técnica, não é isso? Então, E eu gostaria que você falasse para o pessoal o que é essa técnica
e de que forma que eles podem aplicar no dia a dia deles, tá? Então, isso daí serve tanto para o pessoal dentro dos hospitais, dentro do posto de saúde, né? Quem trabalha na enfermagem, na área da saúde, e para quem também não trabalha na área da saúde, mas pode aplicar para a sua própria vida, tá bom, pessoal? Então, serve para todo mundo. A gente, como é enfermeira, a gente acaba focando nos profissionais por ser a nossa paixão, né? E a gente querer deixar essa contribuição para os colegas. Mas é algo que serve para tudo, né? Como eu falo também sempre para as pessoas, eu montei o programa Enfermeira Zen, mas qualquer profissional é bem-vindo, né? Não precisa ser só enfermeiro. E a gente sabe que antes eu achava assim que era só pessoas que estão na assistência que entram em burnout, que tem muita sobrecarga. Mas eu comecei a entender depois que eu vim para esse universo que não, gente. Pessoas que estão na área administrativa sofrem muito por TI, desenvolvem muito burnout também, porque por mais que seja parte administrativa, papel, as pessoas acham que não é importante, mas aquilo gera desgaste. Valéria, você sumiu um pouquinho, eu vou continuar falando, mas espero que você esteja aí ainda. E teve o ano passado, eu estive. Ah, voltou. O ano passado eu estive lá. O ano passado não, eu tô sempre lá, né? Porque para mim é minha segunda casa e eu quero um dia montar um espaço zen lá, que é em Arraial da Ajuda. E aí eu fui fazer um passeio, é maravilhoso, né, Valéria? Eu fui fazer um passeio de bicicleta lá, tem as bicicletas para alugar na beira da praia, e comecei a conversar com o rapaz que era responsável por essas bicicletas. E aí eu perguntei com o que ele trabalhava, como que ele tinha ido parar ali, né? Ele era de São Paulo e ele trabalhava com TI. E ele falou que não aguentou. Tamanho foi o estresse e o tanto que ele estava adoecendo fazendo trabalho com TI. E a gente não imagina, né? As pessoas só falam, ah, o povo da TI não faz nada, o povo do administrativo não faz nada, né? Tem muito essa visão. E a gente não sabe o que que cada um passa, a gente não sabe qual que é o dia a dia ali de cada um. E ele falou, quando eu vi que eu estava adoecendo, que eu estava tomando medicamento para dormir, eu falei, eu preciso mudar a minha vida. E aí ele largou, provavelmente um cargo bom que ele tinha lá, e ele foi morar lá em Arraial da Ajuda e foi trabalhar com aluguel de bicicleta. E ele falou que ele não teve mais qualidade de vida, que ele nunca teve a qualidade de vida que ele tinha lá e que ele não trocava aquilo ali por nada. Então ele se encontrou naquilo ali, né? Então assim, a gente não tem noção. Mas olha só, quanto que várias profissões trazem, né, esse desgaste e a gente precisa buscar formas. E a Valéria falando dessa técnica, existem várias técnicas que nos auxiliam com isso, né? Existem técnicas que fazem com que a gente identifique, dentro do nosso processo a gente aborda isso. Identifique quando que começou ali, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, por que que surgiu, como que surgiu e atua nisso. E existe essa técnica bem simples que não precisa passar por nada, que cada um pode fazer dentro da sua casa. Dentro do programa a gente ensina essa e várias outras técnicas também, que nada mais é, gente, do que a respiração. Então, eu estive recentemente na Índia, né? Como a Valéria falou, e os rishis são sábios que viveram lá em tempos muito remotos, que vieram para este plano para auxiliar a humanidade. E eles identificaram que o ser humano ele tem mais ou menos 40 tipos de respiração. Então, se eu estou chorando, eu choro de um jeito, eu respiro de um jeito. Se eu estou com muita raiva, né, naquele plantão ali que você está querendo matar todo mundo, né, querendo estrangular as pessoas, você vai estar respirando de outro jeito. Se você está ansiosa, você respira mais com tórax, é mais superficial, né? Isso não oxigena bem o seu cérebro. Então, eles pensaram, bom, se as respirações estão associadas com as emoções, né? Por que que a gente não começa a criar técnicas para que, através da respiração, a gente acesse emoções mais positivas? Então, a respiração, ela é uma grande chave. Eu lembro que quando eu trabalhava no bloco cirúrgico à noite, há muitos anos atrás, eu não conseguia descansar no meu plantão. Todo mundo descansava, a gente tinha lá 2, 3 horas para dormir e a Josi ficava elétrica, porque ela não conseguia, né? Eu sempre tive esse estado de maior agitação.
E aí, com as práticas, eu comecei a me trazer para maior serenidade, né? Mas eu tenho essa característica interna de maior agitação. E aí, quando ela me falava, uma colega falava para mim assim: por que que você não tenta respirar? E aí eu vou falar o que que eu falava, que é o que todo mundo fala, mas eu já estou respirando. Porque eu não sabia, porque eu não conhecia, porque ninguém tinha me ensinado. E aí eu falava, mas eu já estou respirando. Isso é o que todo mundo fala. Mas o que a gente traz aqui são respirações mais conscientes. A gente respira inconscientemente. Ninguém fica pensando para respirar. E quando a gente aprende que a gente pode levar a nossa consciência para a nossa respiração, a gente começa a acessar emoções mais positivas, né? Então, se a gente for, e isso tem muito a ver com a minha história, né? Porque eu vivi estressado durante longos anos, né? Foi muito estresse, muita correria, muita coisa, e eu pifei, né? E quando eu pifei, por que que eu pifei? Eu pifei porque eu negligenciei a minha saúde. Eu deixei de cuidar da minha saúde. Então foi aí, como eu disse, né, que eu comecei as minhas buscas, eu comecei a conhecer esse universo que realmente é apaixonante, é encantador, não tem como, quem vem para cá não tem como não se apaixonar, devido a tantas transformações que a gente vivencia e que a gente leva para as outras pessoas. Então foi aí que eu comecei a buscar essas práticas e a aprimorar, né, dentro do meu processo, utilizar isso dentro do meu processo. Então, se a gente passa a aplicar dentro da nossa rotina uma simples técnica de respiração naquele momento que você está mais angustiado ali, mais chateado, você para. Tem pessoas que são muito reativas, né? Acontece uma coisa, já tá. Eu era muito assim também. Eu era de responder e eu me arrependia, porque geralmente é isso que acontece, né? Você vai dar uma má resposta e aí depois você se arrepende, né? Amargamente do que você fez. Então, a gente trazer essa técnica para nossa rotina e não adianta fazer uma coisa uma vez na semana, né? Uma vez a cada 15 dias. A gente fala que é como tomar banho, né? Como escovar os dentes. A gente não dá para fazer isso uma vez só na semana. Tem que colocar como hábito na nossa rotina. Então, criar o hábito na sua rotina de tirar 2 minutos para quem está começando, 1 minuto para quem está começando, já vai modificar, né? Começar a modificar ali as suas conexões cerebrais. E isso já vai começar a te conduzir para um estado de maior serenidade. Se a gente for pesquisar, né? Existem vários estudos comprovando os benefícios da meditação. Tem uma pesquisadora que chama Sara Lazar, que eu sou apaixonada na história dela. Ela é uma pesquisadora lá de Harvard. E a história dela, ela ia correr lá na maratona de Boston e ela teve uma lesão no joelho. Quando ela teve essa lesão no joelho, o médico proibiu ela de continuar os treinos e indicou para ela exercícios de alongamento. Quando ela estava saindo do consultório, ela se deparou com um outdoor convidando para práticas de yoga, que prometia, além de alongamento, flexibilidade, força, resistência. E aí ela falou: nossa, é isso que eu preciso. E aí ela foi para a aula e falou que estava gostando muito das aulas ali, até o momento em que a professora falou o seguinte, que com a prática vocês vão começar a abrir o seu chácara cardíaco. Para quem não sabe, né, Valéria sabe, mas tem gente aqui que não sabe. Chácaras são canais energéticos que nós temos ao longo do nosso corpo. Os principais estão na nossa coluna vertebral. E esse centro aqui, né, na região do timo, é o chácara cardíaco. E aí a professora falou que iria haver uma abertura desse chácara e com o tempo ela iria perceber uma mudança no comportamento, nos seus comportamentos, iria olhar para as pessoas de uma forma diferente, com mais compaixão. E a Sara, muito cética, como a maioria das pessoas da saúde, né, da área, da ciência, ela falou: meu Deus, eu estou aqui para fazer exercício. E lá vem ela me falando dessa baboseira de compaixão, né, de sentimento, de coração. Eu quero cuidar do meu físico. E aí ela foi embora, mas como ela tinha gostado das aulas, ela continuou voltando. E com o tempo ela começou a observar que ela estava tendo uns comportamentos diferentes. Ela falou que começou a
olhar para as pessoas com mais paciência, né? Ela começou a olhar e tinha mais compaixão, entendendo mais o lado da outra pessoa, só que ela, ainda cética, falou: ah, isso é efeito placebo. Como a professora me sugestionou, né? Isso é um efeito placebo. Ela foi pesquisar, achou lá na internet várias pesquisas falando sobre os benefícios de yoga, meditação, e ela resolveu fazer os seus próprios estudos. E aí, o primeiro estudo que ela fez, ela pegou meditadores experientes e comparou com um grupo de pessoas que nunca tinham meditado e fez exames de imagem cerebral dessas pessoas. E ela percebeu, observou uma diferença significativa na massa cinzenta dos meditadores experientes em relação às pessoas que não meditavam. Aumento de áreas relacionadas à compaixão, áreas no nosso cérebro que estão relacionadas à compaixão, a menos reatividade, e diminuição de áreas de ansiedade, estresse, né? Só que aí a crítica veio falando: bom, você pesquisou pessoas que meditam. Geralmente, essas pessoas que meditam, elas são estranhas. E elas geralmente têm uma dieta diferenciada também. Então, talvez esteja relacionado com a dieta. E ela falou: bom, a gente não pesquisou isso, né? Então vamos fazer outra pesquisa. Aí ela pegou um outro grupo e nesse outro grupo, ela pegou pessoas que nunca tinham meditado e submeteu essas pessoas a um processo de algumas semanas de meditação. E mais uma vez comparou com pessoas que não estavam meditando e fez as imagens cerebrais desses dois grupos. E mais uma vez observou nesse grupo de pessoas que estavam meditando, que não eram experientes, mas que tinham sido submetidas a esse processo de algumas semanas e viu essas diferenças significativas. Então, eles concluíram que a meditação, ela não apenas te ajuda a aliviar, né, o estresse, a ansiedade, diminuir, mas ela altera a sua estrutura cerebral. Então, vocês já imaginaram o poder disso, gente? O poder dessa ferramenta? Então, é uma das ferramentas que eu mais gosto mesmo de falar, e estou sempre falando no Instagram, é meu carro-chefe, porque realmente é coisa simples e que te traz efeitos duradouros, longos, duradouros, e para o resto da sua vida, né? Na verdade, para o resto da sua vida. Então, eu quero ensinar aqui uma técnica. Já é para ensinar, Valéria? A gente já vai para o final? Eu gostaria de saber, assim, se o pessoal tem dúvida, é legal ir perguntando, tá, gente? Então, por exemplo, eu não sei, tá, Josi, se qualquer coisa você fala aqui, né? Não sabe, mas assim, das meditações, existe diferença que nem a que você aprendeu com as técnicas da yoga, com relação à meditação taoísta, ou você não sabe dizer? Porque, por exemplo, eu faço prática de Tai Chi. Na prática de Tai Chi, a gente trabalha muito a respiração. E é muito interessante, porque durante a prática, assim, tem a meditação taoísta também, mas que é sentar na calma, tal, né? Mas durante o exercício do Tai Chi e fazendo a prática da respiração, eu percebo a paz mental que gera. Pode estar o barulho que for ao redor, a gente não percebe. O foco é realmente na prática. E quando termina, tá todo mundo zen, né? Todo mundo em paz. Então, eu acredito que essa parte da respiração, embora a gente não coloque o foco para isso, tá? Então, tipo, eu vou respirar assim, que é para, sei lá, para ficar mais feliz. Não sei, né, se é isso. Não, a respiração é mais durante o exercício, mas gera esse bem-estar, né? Então, existem várias técnicas, né, de técnicas para você entrar em estados meditativos. A taoísta em específico eu não conheço como que ela funciona, mas o que que é o principal, né? Existem técnicas que vão fazer você olhar num ponto fixo na parede, por exemplo, e você vai concentrar, levar a sua atenção para aquele ponto. Tá. Toda vez que vier um pensamento, você vai lembrar que você está olhando para aquele ponto. Existem as técnicas como as que eu sigo, que são mais voltadas para a respiração. Então, mais controle da respiração.
E assim existem várias outras técnicas. Assim como também não existem técnicas que são chamadas de meditativas, mas que são, por exemplo, quando se você é católico e você está lá na igreja rezando o terço, você está fazendo uma prática meditativa, você está concentrando a sua atenção ali naquela oração. Se você está orando na outra igreja, está orando a Deus, você está concentrando a sua atenção naquele ponto que é Deus, ou naquela oração. Se você é lá, igual na Índia, né? Eu fui, visitei a cidade de Vrindavan. E lá é a cidade de Krishna. Krishna, para os hindus, é como Cristo é aqui para nós. Assim, eu associo assim, né? Foi um avatar, né? E que eles consideram muito lá na Índia. E na cidade dele, a gente ficou num ashram bem de frente para o templo. E tem práticas desde as 5:30 da manhã, eles começam as atividades 5:30 da manhã e vai o dia inteiro, à noite, todos os dias. E é lindo de ver a devoção deles, a empolgação. E lá eles fazem o quê? Eles têm lá o ritual, a cerimônia, né? Leem lá algumas coisas, fazem alguns. E depois tem um momento que eles sentam no chão e eles com o japamala, isso aqui é um japamala, né? Onde é como se fosse um terço também, e aonde eles vão passando cada bolinha, né? E vai lá nesse específico, eles vão entoando Hare Krishna. Então eles vão Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. E eles ficam horas ali, o tempo que eles tiverem, eles ficam ali. Então essa é a meditação deles, Hare Krishna, Hare Krishna. Então eles estão concentrando em Hare Krishna, que é o ser para eles, né, que eles têm muita devoção. Então, é uma meditação. Tudo que a gente leva a nossa concentração é uma forma da gente estar levando, tirando a nossa mente, que é um mar turbulento, né, agitado demais. E é difícil? É difícil, sim. Por quê? Porque a nossa mente, ela não quer, ela quer estar o tempo inteiro com muitas coisas, é a natureza dela. Só que quando a gente está nessa natureza de muitas coisas e a gente não tira um tempo, a gente não para fazer alguma coisa para focar, a gente começa a desenvolver ansiedade, a gente começa a se distanciar, né, da nossa essência, porque a gente fica muito mecânico no dia a dia ali, naquele turbilhão de coisas, você não consegue, a sua mente ela fica agitada. E uma hora ela vai pifar, porque nada resiste, né? Assim como a minha pifou lá atrás, uma hora ela vai pifar. Então, as práticas são justamente para você começar a treinar a sua mente. O Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista que eu gosto muito também, ele fala que a gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos. Já imaginou a quantidade de pensamentos que a gente tem? É muita coisa. E a maioria deles, de 80% a 90%, é repetido. Então, hoje, eu estou pensando a mesma coisa que eu pensei ontem. Ou seja, se a gente for analisar mais profundamente, o que eu tiro disso? Que eu estou criando a mesma realidade de ontem. Então, se eu estou naquela realidade de reclamação, é mais disso que eu vou ter amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E quando a gente começa a acessar essas práticas, a gente começa a diminuir, a aumentar o intervalo entre um pensamento e outro. Então, as pessoas falam assim: eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Ninguém consegue. Ninguém, né? Ninguém consegue parar de pensar. Porque o pensamento faz parte de nós. Só que quando a gente pratica, a gente diminui esse excesso de pensamentos. A gente aumenta o intervalo entre um pensamento e outro. E a gente começa a observar um pouco esses pensamentos, porque na maioria deles é negativo. 70%, o Dr. Joe Dispenza também traz isso. 70% deles é negativo. Então, ou eu estou pensando mal de mim mesmo, que é aquele diálogo interno que a gente tem muito, né? Muito comum a gente ficar se chicoteando, se culpando, se punindo o tempo todo, ou a gente pensa mal do outro, né? Tá falando de um coleguinha, de alguém. Então, na maioria das vezes é isso. Então, quando a gente passa a meditar, a gente, como a Sara comprovou, né? Isso lá que ela não queria aceitar, mas ela viu que realmente a nossa compaixão ela aumenta. O olhar para o outro de forma diferente, ele automaticamente vai acontecer. Você muda os seus óculos, né? Você muda de óculos para olhar para a vida. Porque você começa a acessar uma outra vibração, né? Você sai desse mundo de comer, acordar, dormir, namorar, produzir, 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 produzir. Você sai desse automático. Você começa a acessar e ver que não existe só isso, que existe algo além disso. Então, quando a gente medita, a gente começa a sair desse estado de ansiedade,
aquele estado onde você não consegue relaxar, não consegue dormir direito. Eu vivi isso, né? Eu cheguei num momento que eu estava virando um zumbi. Eu não dormia, aí no outro dia eu acordava cansada, eu acordava com mais enxaquecas, porque as enxaquecas atacam mais quando você está com preocupação, quando você não está dormindo direito. E com isso a sua memória vai ficando muito prejudicada, você não consegue lembrar das coisas, isso vai só comprometendo a sua saúde, né? Então você perde produtividade. Por isso que é importante levar isso para as instituições, né? Porque a gente aumenta a produtividade. Olha só quantos benefícios a gente traz. Além de trazer benefícios para os profissionais, para ele mesmo, traz benefícios para as instituições também, né? Com aumento de foco, produtividade. Então, esse estado de maior agitação faz com que a gente se sinta esgotado, cansado, né, desmotivado, às vezes, inclusive, desmotivado com a profissão. E a gente começa a acessar o modo criacional, que é onde a gente consegue relaxar, onde consegue ter mais clareza mental. Então, vem ideias, né, surgem ideias, intuições para você implementar, para você tirar a sua vida do estado que ela está, se é um estado que você não está satisfeito, para levar ela para um estado de maior satisfação. Então, a gente acessa um novo nível de energia. E a gente conseguiu benefícios tão grandes o ano passado com o treinamento que a gente fez, que a gente começou esse treinamento com uma técnica meditativa. E assim, a responsável lá para o serviço de educação e enfermagem, ela fala, nossa, Josi, eu não me lembro de ter tido um treinamento tão bom como esse, porque as pessoas ela mesma falou que se permitiu, né, entrar no processo, e como ela estava de manhã, tarde e noite junto, ela participou de todos. E ela falou: nossa, chegou no final do dia, não me sentia esgotada. E sempre que tem treinamento, eu fico agitada, ansiosa, preocupada, nervosa. E eu passei por esse treinamento todos esses dias, eu consegui ter mais clareza mental, eu consegui lidar com a situação de forma muito mais serena, além dos profissionais que a gente percebia que eles chegavam na sala agitados, com a cara mais fechada, tensa, por estar vivenciando situações desafiadoras lá no plantão, que a gente sabe que são muitas. E no final, tava todo mundo com a carinha leve, sabe? Isso que você falou, né? Eu senti paz no final do Tai Chi, eu sinto que, né? E isso aconteceu nesse treinamento, então a gente viu o quanto que de benefício que isso traz para os profissionais, o quanto que a gente pode levar isso e modificar, né? E as pessoas ficaram menos reativas ali, participando das atividades, com todo prazer, com toda empolgação, assim, sem resistência, né? Então foi muito bom, foi um relato, assim, uma prática que agregou muito para nós, que a gente viu o quanto realmente pode agregar valor dentro da nossa profissão. E isso aí, parabéns pela sua iniciativa. Porque se você tem esse conhecimento e você não se dispõe a levar adiante, fica só com você, né? A partir do momento que você resolve compartilhar, você começa a levar essa luz para o mundo. Amiga, por incrível que pareça, daqui a pouco vai dar 1 hora de live. Não que nem parece, né? Mas já Não. passou quase 1 hora. Então, vamos convidar todos aqui a participar desse momento de prática de meditação. Gente, não sabemos se vamos conseguir colocar a música né? Às vezes o áudio não fica tão bom, mas a Josi vai conduzindo a meditação e eu convido todos a participar, tá bom? Desse momento de Ó, luz. isso, eu vou fazer um teste aqui, Valéria. Eu nunca testei colocar música no Instagram, então é a primeira vez. Eu não sei também se vai funcionar, se eles vão tirar a gente, se vai cair, não sei. Espero que não, né? Mas eu vou tentar colocar aqui uma música que ajuda a gente, né? As músicas elas nos aproximam mais, nos conectam mais, então é bom, tá? Com a música. Eu vou colocar e você vai me dizer como é que tá o som, se você tá ouvindo, se você consegue ouvir minha voz. Tá. Peraí. Deu? Tá ouvindo? Sim, tá joia. E você ouve minha voz Sim, com o som ou a voz tá baixa? não, tá, a voz está normal. Eu agora não tô ouvindo a música, você baixou? Agora sim, tô ouvindo, tô ouvindo. Ó,
A Heloína está ouvindo também. Ah, que bom, gente. Se vocês puderem dar o retorno aí, a gente agradece, tá? É muito bom saber de casa aí se vocês estão ouvindo. Então, eu já vou convidando a todos a sentarem numa postura confortável, a postura que for mais confortável para você. Mas lembrando que manter a coluna reta é importante para que a energia possa circular naqueles chakras que eu falei para vocês que estão ao longo da nossa coluna. Então, quando a gente senta com a coluna retinha, a gente consegue fazer essa energia circular melhor e os efeitos são melhores. Só que, às vezes, quando é a primeira vez que a gente faz, a gente sente algum desconforto. Se você sentir algum desconforto, fique na posição que ficar bom para você. Porque senão a sua mente vai te tirar, né? Porque ela já vai querer te tirar a todo momento do processo. Então, seja mais esperto do que ela. Se vier, você começar a ficar desconfortável, tá muito ruim aqui essa posição, fica na posição que for melhor para você. Então, eu já convido você a ficar nessa posição confortável. E devagarzinho eu vou te convidando aí fechar. Ah, eu vou dar um presente aqui, viu, Valéria? Que é essa técnica vai ser para a relação com a mãe, considerando que ontem foi o Dia das Mães, tá? Então vai ser uma técnica voltada para isso. Então vai aí, ficando na postura confortável. Vai soltando os seus ombros, relaxando. Deixando ir aquelas preocupações que você teve ali no seu local de trabalho, ou até mesmo na sua vida familiar, afetiva, aquelas situações que às vezes estão te incomodando. Nesse momento, deixa tudo de lado. E você vai focar apenas na sua respiração. Então, respire profundamente. Puxe o ar pelas narinas. E solte o ar também pelas narinas. Isso. E quanto mais você respira, mais e mais relaxado você vai ficando. Quanto mais você respira, mais e mais relaxado você vai ficando. Agora eu quero que você concentre um relaxamento subindo da ponta dos dedos dos seus pés. Observe agora os seus pés, os dedos dos pés. E sinta um relaxamento subindo da ponta do dedo. E sempre que um pensamento vier querendo tirar a sua atenção, volte a se concentrar na respiração ou na minha voz, na minha condução. Então esse relaxamento agora vai subindo da ponta dos seus pés para as suas pernas, coxas, quadris. O relaxamento agora está sobre a sua região abdominal. Toda a sua região abdominal inferior relaxado, totalmente relaxado. O relaxamento agora sobe para o seu tronco, pescoço, face. Sinta o relaxamento nos seus lábios. Talvez você nunca parou para observar com detalhes o seu corpo, as partes do seu corpo. Então vá sentindo os seus lábios relaxados e vá concentrando a sua atenção na sua respiração, entendendo que quanto mais lento, longo e profundo você respira, mais e mais relaxado você vai ficando. Agora o relaxamento está no seu nariz, nos seus olhos. Os seus olhos estão pesados, muito pesados, totalmente relaxados. E só quando você tiver certeza absoluta
que você escolhe, você decide deixar esses olhos fechados, você vai fazer o teste uma única vez. Uma única vez você vai fazer esse teste e você vai tentar abrir os seus olhos, mas você não vai conseguir porque você escolhe manter esses olhos fechados. Então, apenas quando você tiver certeza de que você escolhe deixar esses olhos fechados, você vai fazer o teste uma única vez. Vai tentar abrir os olhos, mas você não vai conseguir, porque esses olhos estão pesados. E o relaxamento agora vai subindo para sua testa, para toda a sua cabeça. Sinta um relaxamento profundo. Vai girando o pescoço na região, na região do relógio, né? Para um lado, no sentido horário, 3 vezes. Depois gire esse pescoço para o outro lado, também mais 3 vezes. E sinta esse relaxamento em todo o seu corpo. Vai tirando o peso dos ombros, esse peso que você está carregando ao longo desse tempo todo, tudo que você está carregando nos seus ombros que você não precisa mais carregar. Vai sentindo esses ombros relaxados, os braços relaxados, antebraços, mãos, dedos das mãos, totalmente relaxados. Agora que você já tem todo o relaxamento físico e mental, eu vou te convidar a ir se caminhando em direção a um lindo jardim. Vá caminhando nesse jardim e lá na frente você avista uma pessoa. E você vai se aproximando. Quando você chega perto dessa pessoa, você observa que ela é a sua mãe. Seja sua mãe estando hoje aqui nesse plano físico ou não, o que importa é a sua mente. Então vá encontrando com a sua mãe e dá um forte abraço nela. Agora olhe bem fundo nos olhos da sua mãe e sente o que você gostaria de dizer para sua mãe. Vai respirando profundamente. Fique alguns segundos em silêncio e vai sentindo o que vai chegar para você. Isso. E vai trazendo agora na memória as qualidades da sua mãe. Resgate aí na sua memória quais as qualidades a sua mãe tem ou tinha. Vai trazendo tudo que você lembra de qualidades dessa mulher. Agora. Isso. E mais uma vez, olhe bem fundo nos olhos da sua mãe e diga para ela: querida mamãe, eu sinto muito por todas as vezes que eu te cobrei. Eu sinto muito por todas as vezes que eu te julguei. Eu sinto muito, mamãe, por todas as vezes que eu esperei da senhora mais do que a senhora poderia me dar. Por isso, minha mãe, eu te peço perdão. Me perdoa por não ter conseguido reconhecer tudo que a senhora fez por mim. E por não reconhecer como eu deveria todas as suas qualidades. Resgate aí agora, nesse momento, aquelas qualidades que você trouxe no início dessa meditação. Vai reconhecendo mais uma vez as qualidades desta mulher, que é a sua mãe. E diga para ela também: eu te amo, minha mãe. E sou grata por tudo que a senhora fez por mim. Sou eternamente grata. Porque a senhora me deu a vida. E todo o resto é pequeno diante da vida, que é o maior dom que nós podemos ter. Então vai respirando fundo.
E agora dê um forte abraço mais uma vez na sua mãe. Isso. Sinta esse abraço. Sinta o coração de vocês se unindo nesse momento. E sinta a gratidão por essa mulher que talvez você tenha cobrado tanto e que tanto fez por você. Porque se não fosse ela, você não estaria aqui. Então honre a sua mãe e vá se despedindo dela com um sorriso no rosto. E devagarzinho, no seu tempo, vai abrindo seus olhos e retornando para o aqui e para o agora. Como vocês se sentem? Gratidão, Josi, que delícia, como é bom a gente poder colocar isso para fora. Eu há anos, né, nesse caminho das terapias, então, trabalhando pai e mãe interno, né, tudo isso, eu já consegui fazer isso, mas antigamente não, né, esse sentimento era meio travado, e quantas pessoas ainda têm, né, o sentimento travado e o quanto isso impacta na parte profissional, né? Mas não vamos dar spoiler, porque isso nós vamos falar na live de amanhã. Então, é maravilhoso. Que legal, Então, a Heloína falando que emocionou muito. Que bom. a mamãe dela já fez a passagem, então fica essa coisa, né? E mesmo assim, viu? Mesmo que já passou para o lado de lá, esse sentimento, né? Chega aonde a pessoa está, então que bom, vamos nutrir o que temos de melhor. E Isso. lembrar das melhores coisas que a mãe, o pai da gente, né, deixou para a gente, as melhores lembranças. Exatamente. E tudo é vibração, né? Se você está vibrando, se você consegue emanar essa vibração para eles, onde quer que eles estejam, eles vão receber. Assim como se você emana emoção de mágoa, de raiva, de angústia, isso também vai chegar lá, né? Seja onde estiver. E principalmente se estiver aqui ainda nesse plano físico, né? Porque isso impacta, como a Valéria falou, isso impacta no restante todo, impacta na nossa vida profissional, impacta na nossa vida afetiva, inclusive, né? Então, quando a gente trabalha isso, essa base, a gente fica mais livre para ir para o mundo, né? E a gente vai para o mundo de uma forma mais plena. Então, é muito importante, a gente trabalha isso dentro dos nossos processos, né? Dentro do programa Enfermeiras em a gente trabalha muito isso. Essas relações, né, para que as relações sejam menos conflituosas e com isso impactos grandes acontecem na nossa vida, muitas transformações. E eu sou a prova disso também, né? Muita gratidão. Olha, então, tudo que é bom tem o final, e chegamos ao final, a 1h07 aqui de live. Gratidão a todos que puderam participar. Eu vou deixar gravada essa live, então depois, quem quiser compartilhar, pode compartilhar com outras pessoas. Josi, você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? Vou terminar aqui com uma frase. E quero deixar também, assim, quem é do perfil da Valéria, que puder me seguir, né? Josiane Terapia Integrativa. Quem é do meu perfil, sigam também a Valéria, Valéria Dias, _ Terapias. Então, vamos aí, nos sigamos. Quem tiver interesse também de saber mais sobre o programa, né, Enfermeira Zen, eu também estou à disposição, né? E eu ofereço uma sessão experimental. Então, quem tiver aqui que quiser entrar em contato comigo, tem uma sessão experimental gratuita para todos que estiverem aqui, né? É só mandar um direct lá e falar que estava na live, que aí eu faço essa sessão, agendo, né? De acordo com a minha agenda, eu organizo para atender vocês. E para terminar, agradeço, Valéria, pela oportunidade. Gratidão, muito bom estar com você. Vamos fazer mais isso, né? A gente fica na rotina corrida, mas é tão bom estar aqui, é tão bom poder levar um pouco disso para as pessoas, né? Desse universo, desses conhecimentos. Obrigada, Heloína, por nos parabenizar aí pelo trabalho, né? Muito bom saber que a gente pode levar isso
para as pessoas e que está impactando de alguma forma. Isso nos motiva, como eu disse aqui no início. Então, gratidão a vocês também por se permitirem, né, por estarem abertas a esse novo conhecimento, porque eu falo que a gente precisa se abrir, né, porque muitas pessoas estão fechadas e acham que né, tem muita resistência. Então, quando a gente encontra pessoas abertas, é muito gratificante também. E quando a gente está aberto, a gente se abre para as transformações, né, que a gente pode obter na nossa vida. Então, para terminar, quero falar uma frase aqui da Clarice Lispector, que eu gosto muito, que fala o seguinte: façamos cada domingo de noite um réveillon modesto, pois se meia-noite de domingo não é começo de ano novo, é começo de semana nova, o que significa fazer planos e fabricar sonhos. E aí eu deixo isso aqui para vocês, colegas da enfermagem, né, para vocês analisarem quando foi que vocês pararam de sonhar, né? Se vocês pararam de sonhar, quando foi que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram de sonhar? Se existem sonhos que estão engavetados, né? Porque muitas vezes a gente escuta uma crítica de um, uma crítica de outro, não tem apoio de um, não tem apoio de outro, e às vezes a gente coloca os nossos sonhos dentro das gavetas, né? E é tão bom sonhar, isso nos dá gás, isso nos motiva, isso nos traz alegria de viver. Então que a gente possa resgatar esses sonhos. Gratidão. Ai, que maravilha! Gratidão, Josi, por aceitar esse convite. Um grande abraço no coração de todos vocês. E amanhã teremos mais lives, então, quem quiser participar, vai ser às 18h30, vai ser um pouquinho mais tarde, tá bom? E feliz dia, né, para todos os enfermeiros e enfermeiras que aqui estão. Feliz dia para você, Valéria. Parabéns. Para você também, Parabéns a Josi, todos. parabéns. Gratidão. Um Tchau, beijo. gente. Um Boa beijão. noite.